Sejam todos bem-vindos ao WAF Psicologia Atendimento Online. Eu sou o Asney de Almeida Ferreira e na nossa série sobre psicologia, charlatanismo e estelionato falaremos no episódio de hoje sobre a nova era, religião globalista da manipulação. Bom, para que possamos falar da nova era, nós precisamos de antemão compreender o que é a nova ordem mundial. Trata-se de um projeto globalista, tirânico, no qual as elites mundiais, grandes banqueiros, corporativistas e políticos intentam implantar um governo único mundial, uma ditadura comunista mundial, um Estado globalista que concentra e centraliza poder sem países, sem fronteiras, uma moeda global única, grandes blocos geopolíticos como a União Europeia e a URSAL, a violação dos direitos naturais que são milenares, como o direito de autopropriedade que cada indivíduo tem sobre o seu próprio corpo, a liberdade, a propriedade privada e a vida, o aumento e a expansão de vários impostos, inclusive ambientais, um governo mundial único, totalitário, no qual essas elites irão promover o planejamento central das políticas, da economia, da educação, da saúde, da cultura e uma diversidade de aspectos da vida humana, escravizando toda a humanidade, transformando-a em verdadeiro gado, destruindo a verdadeira democracia. Uma elite mundial que promove eugenia, ou seja, a criação de uma raça humana superior a partir da proliferação, entre aspas, das raças superiores e da eliminação, entre aspas, das raças inferiores, dando continuidade às diversas sociedades eugenistas internacionais, como o movimento eugenista brasileiro, sociedades eugenistas em diferentes países como Inglaterra, Estados Unidos, França, Rússia, Austrália, que deram origem à Organização Mundial de Saúde. A promoção não unicamente da eugenia, mas também do transhumanismo, utilizar as ciências naturais e as ciências humanas, como a engenharia genética e a inteligência artificial, para construir, entre aspas, super-humanos, seres androides, modificados geneticamente e conectados a sistemas de informação. Além disso, uma nova ordem mundial que, além de promover eugenia e transhumanismo, promove o controle populacional, o neomalthusianismo, no caso, a redução populacional de forma planejada, de forma, entre aspas, inteligente, fazendo uso, inclusive, de sistemas nacionais de saúde, como o SUS e o National Health System, sistemas nacionais de saúde presentes no Brasil, na Inglaterra, no Canadá, em Cuba, na antiga União Soviética e na Alemanha nazista, uma vez que as elites mundiais acreditam, e de forma errada, que todos os problemas do mundo, como aquecimento global, derretimento das calotas polares, poluição, violência, pandemias, extinção de espécies animais e vegetais, são consequências do excesso populacional, da explosão demográfica, que por isso deve ser contida. Em resumo, se todos os problemas do mundo são consequências do excesso populacional, logo a população precisa necessariamente ser reduzida, ser dizimada, principalmente em países do terceiro mundo, como o Brasil, que foi citado várias vezes no relatório Kissinger.
um documento que trata da importância da redução populacional. Eis as razões pelas quais as elites mundiais pressionam os países por meio da ONU para legalização do aborto, para legalização da eutanásia, para legalização de métodos contraceptivos, muitos dos quais são, na verdade, abortivos, e, se não mesmo, esterilizantes, que reduzem a fecundidade. As elites mundiais pressionam o Brasil para o controle das taxas de natalidade, de fecundidade, de mortalidade, dos determinantes sociais da saúde. Agora, como implantar essa ditadura mundial, essa ditadura comunista, a nova ordem mundial, destruindo os países, violando a propriedade privada, matando as pessoas, escravizando as pessoas, sem que as próprias pessoas possam perceber e reagir, resistir a esse totalitarismo. É para isso que existe a nova era, uma religião globalista da mentira, uma panaceia de religiões e crenças, uma mistura deturpada do hinduísmo com o budismo, com o catolicismo, com o protestantismo, com o islamismo, com o judaísmo, com o xamanismo, resgatando dessas culturas antigas, como a antiga Babilônia, o Egito e a Índia, uma série de valores como astrologia, horóscopo, tarô, runas, quiromancia e a invocação de espíritos. Mas não um ecumenismo religioso natural, livre e espontâneo, e sim uma religião globalista de natureza estatal, uma religião mundial estatizada, controlada pelas próprias elites mundiais, como o Parlamento Mundial das Religiões e uma diversidade de fundações internacionais filantrópicas que promovem esse ecumenismo religioso falso, deturpado, uma violação, inclusive, dos princípios éticos, morais e sociais de cada uma dessas religiões, deturpando-os ao bel prazer das elites mundiais, transformando tudo em relativismo moral, relativismo social, relativismo cultural. Não existe na nova era certo ou errado, bom ou ruim, matar, roubar, pedofilia, aborto, eutanásia, incesto, canibalismo, feminicídio, sacrifícios humanos, guerras, revoluções. Tudo isso não é certo ou errado, bom ou ruim, pois depende da finalidade, do utilitarismo, do jurispositivismo, do politicamente correto que é ditado pelas elites mundiais. Por exemplo, no Brasil da nova era, você pode ser católico, protestante, espírita kardecista, da Umbanda, ser tarólogo, ser astrólogo, xamanista. Só que você não pode ser contra o aborto, contra a eutanásia, contra os direitos humanos, que, como todos nós sabemos, defendem muito mais bandidos do que trabalhadores, contra o desenvolvimento sustentável, contra o feminismo revolucionário, que defende o assassinato intrauterino de forma aberta, contra o holocausto no SUS, que hoje é a segunda causa de morte no Brasil por erro médico, contra os infinitos impostos, contra a agenda LGBT, mesmo que muitos homossexuais e bissexuais não sejam militantes, e você também não pode, evidentemente, para a nova ordem mundial, ser conservador, monoteísta, como cristão, muçulmano e judeu, e nacionalista, pois a nova ordem mundial espera que você, como um membro da nova era, como um militante do comunismo internacional, dessa ditadura globalista, seja um religioso morno, alienado e obediente, que você adore a natureza, adore os animais, idolatre políticos, ativistas, filantropos, youtubers, artistas, cantores, mesmo que muitos deles, como Mandela e Gandhi, Fidel Castro, sejam terroristas, psicopatas, malucos. Lute por políticas públicas,
reivindique os seus direitos e pague os seus impostos. Evidentemente, a nova era, enquanto uma religião globalista da mentira, promovida e incentivada pela nova ordem mundial, faz uso de uma diversidade de técnicas de lavagem cerebral, como o eufemismo, pé na porta na cara, ideias etéreas, condicionamento pavloviano, efeito Stroop, privação sensorial, desamparo aprendido, empoderamento, dissonância cognitiva e efeito Lúcifer. Em resumo, a nova era é uma religião globalista, estatal, comunista, que conduz as pessoas a um universo subjetivo, abstrato, maluco, bem distante da realidade objetiva que está sendo implantada pela nova ordem mundial. A nova era, ao modificar as crenças nucleares das pessoas, bem como as crenças intermediárias, como as regras sociais, as atitudes morais e os pressupostos mentais, dão os significados, os sentidos, as explicações do porquê as pessoas vivem aquilo que elas vivem, do porquê as pessoas sofrem, do porquê as pessoas não possuem paz, do porquê o Brasil é um país que não evolui, não vai para frente, não melhora a qualidade de vida da população. Por exemplo, enquanto as elites mundiais controlam os bancos centrais, como o Banco Central Brasileiro, alterando as taxas de juros, imprimindo dinheiro, gerando crédito fictício do nada, gerando inflação, desemprego, concentração de renda, arroxo salarial e miséria generalizada, os brasileiros fazem mapas astrais, jogam tarô, fazem meditação, fazem yoga, leem horóscopos, usam florais de bar, fazem cálculos de numerologia, leem livros de autoajuda, procuram coaches, escutam ASMR, repetem mantras, fazem mandingas para prosperidade, fazem jejuns e promessas, jogam runas, consultam os mortos, tentando significar, tentando dar sentido e ordem para as suas vidas, para as suas experiências, para as suas desgraças. Tudo isso sem falar que a dívida pública brasileira hoje, perante as elites mundiais, é de quase 100% do PIB, ou seja, já somos literalmente quase 100% escravizados. E de que todas as nossas riquezas naturais, como os minérios e o petróleo, são escoados para o exterior. É para isso que existe a nova era, uma religião globalista da mentira, da enganação, para conduzir as pessoas à alienação daquilo que está acontecendo no mundo real, no mundo objetivo, no mundo dos fatos. É para isso que existem também os gurus da nova era, tarólogos, astrólogos, terapeutas energéticos, macumbeiros, falsos curandeiros, terapeutas quânticos, coaches, ufólogos. Tratam-se de idiotas úteis da nova ordem mundial, dessa ditadura comunista globalista. Tratam-se de desinformantes que deixam as pessoas ainda mais confusas, doentes e dependentes de pseudoterapias e que, inclusive, utilizam sintomas psiquiátricos e psicopatológicos como se fossem poderes espirituais, poderes mediúnicos, quando na verdade não são. Por exemplo, você já tentou várias vezes ter um relacionamento amoroso, amistoso, amigável, já se casou, mas separou, tentou ter filhos várias vezes, mas não conseguiu, teve inclusive abortos espontâneos, fez cursos, faculdade, trabalha muito, mas recebe muito pouco. O seu pai, idoso, morreu na fila do SUS por falta de atendimento. A sua mãe foi assassinada
assassinada num assalto, mas a justiça nada faz. Então, a partir dessas experiências desgraçadas, você associa todos esses eventos aos eventos da nova era. Por meio de condicionamento pavloviano, você poderia ter pensamentos associativos, bem como pensamentos automáticos, mais ou menos assim: não consigo ter um relacionamento amoroso estável porque sou do signo de Leão e os leoninos são pessoas muito difíceis, não conseguem permanecer num relacionamento amoroso por muito tempo, são orgulhosos. Não consegui engravidar e tive abortos espontâneos por causa de um karma de uma vida passada. Fiz uma terapia de regressão de vidas passadas com um espiritualista médium, descobri isso. Trabalho muito, recebo pouco, porque os meus mentores, os meus guias espirituais estão testando a minha espiritualidade. O meu pai morreu na fila do SUS por causa dos alinhamentos entre Marte e Júpiter. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, marcado por muitos eclipses e eventos astrológicos, e minha mãe foi assassinada num assalto por causa de um espírito obsessor que a perseguia, que a vigiava e que tomou conta daquele indivíduo para que ele apertasse o gatilho. Perceba que você, como nesse exemplo aqui dado, após sofrer a lavagem cerebral da nova era, associa todas as suas desgraças a eventos da nova era, subjetivos e malucos, que nada possuem a ver com a realidade, com a objetividade, com os fatos. No caso, não se passa por sua cabeça todos os projetos da nova ordem mundial, das elites mundiais. A eugenia, a redução populacional e o transhumanismo, enquanto você está pensando em termos de nova era, como signos, horóscopos, mapas astrais, eclipses, espíritos, extraterrestres. As elites mundiais, a nova ordem mundial, estão botando para fuder. Finalizando, vale destacar que todos os problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, problemas no relacionamento amoroso, na família e no trabalho, estão direta ou indiretamente relacionados aos projetos da nova ordem mundial. Bom, gente, o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos, se inscrevam no nosso canal e até logo.